JP Morgan, o banqueiro que trancava CEOs até eles assinarem. Faltavam semanas para o governo dos Estados Unidos ficar sem ouro. Não era metáfora, era matemática. Todos os dias, milhões escapavam das reservas, como água vazando de um cofre rachado. O país era jovem, frágil, dependente de confiança. E confiança só existe enquanto o povo acredita que papel pode virar metal. Se o ouro acabasse, o dinheiro virava promessa vazia. Bancos fechariam, empresas cairiam em cascata, famílias perderiam tudo. E o mais assustador é que, naquele momento, não existia um banco central para segurar o volante. Não existia uma instituição preparada para absorver o pânico. Existia apenas um homem, sentado em silêncio, com o mesmo jogo de cartas repetido 1000 vezes, esperando o mundo bater na porta dele. Um homem tão poderoso que presidentes o evitavam, mas crises o chamavam pelo nome. JP Morgan. E o que ele fez para se tornar indispensável não foi apenas genialidade, foi controle, conexão e uma coragem que, em muitos momentos, parecia mais perigosa do que heróica. Porque a verdade é simples. Quem controla o fluxo de capital, controla o destino de indústrias inteiras. Quem controla o destino de indústrias inteiras, controla governos. E ninguém entendeu isso melhor do que Morgan. O homem que transformou Wall Street numa sala de comando. O homem que, quando precisava de um acordo, não pedia. Ele criava um ambiente onde recusar parecia impossível. E existe um detalhe nessa história que muda tudo. Um detalhe que explica como ele virou o banqueiro que salvava a economia e, ao mesmo tempo, fazia a própria América se perguntar se estava sendo salva ou sequestrada. Esse detalhe aparece quando um presidente finalmente teve que perguntar, olhando para ele, diante de um abismo. O que você sugere, Sr. Morgan? A resposta parece simples, mas o custo por trás dela é o que realmente assombra. E se você quer continuar sentado nessa mesa, vendo como o poder de verdade é construído nos bastidores, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a história não é sobre heróis bonitos, é sobre decisões estratégicas, crise, liderança e o preço real de sentar na cadeira do CEO. Para entender como Morgan chegou ao ponto de negociar com presidentes como se fossem executivos em dificuldade, é preciso voltar para um país que ainda não era potência. Um tempo em que a América parecia um mercado emergente, quase totalmente dependente do capital britânico. A imagem moderna de um PIB trilionário apaga o fato de que, durante décadas, a engrenagem americana foi alimentada por dinheiro antigo vindo de Londres. E no centro dessa ponte invisível entre dois mundos estava a família Morgan. A história de JP Morgan não começa no nascimento dele, começa na pressão que o moldou. O avô, John Pierpont, era um pregador radical, fervoroso, e mostrou ao garoto o poder de uma voz firme. Mas o verdadeiro molde, a verdadeira forja, foi o pai. Junius Spencer Morgan, um banqueiro respeitado tanto na América quanto na Europa, que encarou como missão pessoal transformar o filho num herdeiro à altura. Frio, estável, implacável. Não era afeto leve, era amor duro. Um tipo de amor que molda como martelo, não como abraço. John Pierpont Morgan nasceu em 17 de abril de 1837, numa vida privilegiada, com acesso às vantagens que quase ninguém tinha. Mas a infância dele não era confortável, era frágil. Ele era uma criança doente, sofria convulsões quando bebê. Depois veio febre reumática, febre escarlate, enxaquecas intensas. Só que a marca mais visível, a que viraria parte do mito e da intimidação, era sua acne rosácea, que inflamou o rosto e rompeu vasos do nariz. Sem tratamento na época, a condição piorou até virar um nariz deformado, vermelho e roxo, algo que chamava atenção antes mesmo do olhar. Morgan odiava isso, e por isso fez algo que revela muito sobre ele. Sempre que encomendava um retrato ou foto, exigia que retocassem o nariz. Era o equivalente a um Photoshop do século XIX. Não era vaidade comum, era controle de imagem. Era a primeira prova de que ele entendia uma regra silenciosa do poder. Você não deixa o mundo decidir como vai te enxergar. A saúde frágil trouxe isolamento. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Morgan passava tempo dentro de casa. Só que o isolamento não virou fraqueza, virou hábito. Ele estudava, aprendia a ler demonstrações financeiras, criava intimidade com números como se fossem língua materna. E quando não estava estudando, encontrava conforto num jogo de cartas chamado paciência. Um detalhe pequeno, aparentemente irrelevante, mas que acompanha a vida dele como símbolo de uma mente que aguenta esperar. Que aguenta ficar imóvel enquanto o mundo se agita. Que aguenta repetir movimentos, até encontrar o momento exato de agir. Na escola, ele já tinha um traço que definiria a carreira: liderança. Morgan desafiava professores, e usando lógica, conseguia convencê-los a não puni-lo. Era a arte de dobrar alguém, sem levantar a voz. O pai observava tudo. Junius não era homem de elogios fáceis, mas via o potencial. E canalizou a energia para endurecer o filho, para prepará-lo para um destino inevitável no negócio bancário. Morgan desenvolveu fascínio por líderes poderosos, colecionava autógrafos de presidentes e figuras famosas, escreveu um ensaio escolar sobre Napoleão Bonaparte. E enquanto os pais tentavam apresentar heróis americanos, ele se fixou em Napoleão. Não por patriotismo, por ambição. Pelo desejo global de domínio. Aquilo tocou fundo. A ideia de que poder não se pede, poder se toma. Em 1854, Junius se tornou sócio da firma londrina George Peabody & Company. A família se mudou para Londres, e então veio a primeira grande prova do plano brutal de paternidade. Junius enviou o filho, de 17 anos, para um internato suíço no Lago Genebra, a centenas de quilômetros de distância. Antes disso, quando Morgan tinha apenas 15 anos, o pai já o havia enviado sozinho para as Ilhas dos Açores para se recuperar da febre reumática. Um ano isolado, um menino sozinho, forçado a ser independente. A mensagem era clara: o mundo não vai te proteger. Você vai aprender a sobreviver sem ninguém. Quando voltou e iniciou a carreira em Wall Street, Morgan não entrou pela porta comum. Entrou pela ponte do pai. Junius garantiu para ele uma posição inicial como escriturário não remunerado, numa pequena empresa bancária em Nova York. E uma das funções centrais era enviar informações estrangeiras para Londres. Morgan escrevia cartas longas ao pai 2 vezes por semana, religiosamente, por mais de 30 anos, terças e sextas. Essa disciplina virou espinha dorsal. E além de informação, ele estava enviando algo mais importante. Ele estava provando valor, porque para Junius, amor era isso.
utilidade. Com a posição em Wall Street, Morgan ganhou experiência real, mas a ambição dele logo superou aquela empresa. Em 1861, iniciou sua própria companhia, J. Morgan & Company, e ao mesmo tempo em que crescia financeiramente, ele se misturava com a elite de Nova York. O banco não era só dinheiro, era acesso, era clube, era poder social. Foi nesse mundo que ele conheceu uma jovem mulher chamada Amelia Sturgis, Mimi. Ela também vinha de família de banqueiros. E Morgan se apaixonou com uma intensidade que, por um breve período, fez o titã parecer humano. Por 3 anos foram inseparáveis. Ele comprou um anel da Tiffany, planejou pedir em casamento. Só que o destino veio como um golpe frio. Mimi apareceu com tosse persistente. Disse que estava doente demais para casar. Morgan insistiu mesmo assim. Casaram em outubro de 1861. Ela estava tão frágil que ele precisou carregá-la escada abaixo para o próprio casamento. Levaram a lua de mel para Argel, buscando o clima quente. Morgan contratou os melhores médicos, mas nada segurou o que vinha: tuberculose. Naquela época, tuberculose era sentença. 4 meses depois do casamento, Mimi morreu, 17 de fevereiro, e Morgan voltou para Nova York como uma sombra. Um homem que descobriu cedo o que nenhum dinheiro compra. Tem vida, controle. E como quase todo homem que não sabe lidar com perda, ele se jogou no trabalho. Disciplina rígida, dias longos, reputação crescente. Foi aí que a América entrou em guerra consigo mesma, a Guerra Civil. E aqui aparece uma face do poder que muita gente prefere esconder. Quando o Congresso aprovou a Lei de Conscrição em 1863, convocando homens de 20 a 45 anos, Morgan fez o que muitos ricos fizeram. Pagou $300 para evitar a convocação. Comprou um substituto. Chamava o homem de o outro Pierpont Morgan. Enquanto outros sangravam, ele continuava negociando. E então ele deu um passo ainda mais sombrio. Ele lucrou com a guerra. Negociava títulos da União, aproveitando a oscilação dos preços após cada batalha. Se você podia prever resultado, você imprimia lucro. É aí que a história fica desconfortável. Porque Morgan não era apenas um patriota. Ele era um operador. O exemplo mais conhecido é o caso Hall Carbine. Um advogado chamado Simon Stevens propôs um acordo. Morgan emprestaria $20 mil, juros de 7%, para comprar 5.000 rifles antiquados, carabinas Hall, vendidos pelo exército por $3,50 cada. Stevens modernizaria os rifles por 75 centavos e revenderia para o próprio exército por $22 cada. O Norte, após a derrota em Bull Run, ficou desesperado por armas e comprou. 2 anos depois, uma comissão parlamentar chamou os envolvidos de piores que um traidor. A reputação de Morgan não saiu ilesa. E o pai dele, conservador e avesso à especulação desde o pânico de 1857, desaprovava. Devagar e sempre deveria ser o lema, pregava Junius. Só que Pierpont estava aprendendo outra lição. Em tempos de caos, devagar é morrer. Mesmo com negócios agressivos, Morgan mantinha a religião. E a igreja de São Jorge, em Manhattan. E foi lá que conheceu Frances Louisa Tracy, Fanny. Ela não se interessou de imediato, mas Morgan insistiu, desgastou, venceu. Em 1865, casaram. Poucos meses depois, veio a primeira filha, Louisa. Depois o filho, J.P. Morgan Jr. A família crescia enquanto o país crescia. E a partir de 1870, a América entrou numa era de expansão brutal, a época dourada. A era do empreendimento. População e renda per capita dobraram. Indústrias nasceram. Magnatas viraram lenda. Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt. Só que por trás de cada gigante havia uma necessidade invisível, mais vital que aço e petróleo: capital. E a América precisava de capital como um corpo precisa de sangue. E Morgan estava posicionado no lugar perfeito. Com o dinheiro antigo do pai em Londres, ele virou ponte. Foi o ápice de estar no lugar certo na hora certa. Só que o corpo dele estava quebrando. Aos 33 anos, exausto, Morgan cogitou a aposentadoria. Era cansado demais. A cadeira pesava, mas Junius não aceitou. Se saúde era o problema, ele permitiria descanso, mas abandonar o banco era proibido. Então Junius organizou uma parceria. Um banqueiro da Filadélfia, Anthony Drexel, 11 anos mais velho, mentes mais velhas para cercar o jovem Morgan. Com $5 milhões de capital inicial, formaram Drexel Morgan & Company. Em 1871, Morgan aceitou com uma condição: férias. E isso também diz muito. Ao longo da vida, ele tiraria férias de vários meses por ano. Dizia que fazia 12 meses de trabalho em 9, porque ele não via o trabalho como rotina. Ele via como ataque, um ataque intenso, curto, dominante. E depois recuo para recarregar. Após uma viagem longa pela Europa e África, comprou uma propriedade gigantesca às margens do Hudson, um refúgio, chamado Cragston. Ali, ele fugia do barulho, criava os filhos, cultivava rosas, cuidava de jardins com precisão. E a precisão no jardim era a mesma precisão na finança. Podar o que ameaça crescer. Arrancar erva daninha antes que vire floresta. No escritório da 23 Wall Street, o controle era extremo. Mulheres só podiam entrar uma vez por ano, no dia de Ano Novo, quando mercados estavam fechados. Uma secretária feminina do parceiro precisava ficar do outro lado da rua. Isso não era moralismo, era obsessão por foco. Morgan acreditava que distração era fraqueza, e foco para ele era poder. Com essa disciplina, ele ganhou dinheiro num nível absurdo para a época. Enquanto a renda mediana anual era de $500, Morgan ganhava 500 mil por ano. Só que não era só gênio financeiro, era presença. A aparência intimidava, o nariz deformado virava arma. O olhar era descrito como a luz de um trem vindo na sua direção. 6 pés e 2 polegadas de altura, muito acima da média. Ele usava isso para dobrar oponentes. E nenhum setor seria mais perfeito para essa combinação de dinheiro e intimidação do que as ferrovias. Iniciar uma ferrovia custava dezenas de milhões de dólares. Poucos bancos podiam financiar. E naquele momento, as ferrovias tinham um problema mortal: superexpansão. Linhas competindo na mesma rota, margens caindo, guerra territorial constante. Enquanto outras indústrias eram monopolizadas, os trilhos eram caos. E Morgan viu a oportunidade. Ele não queria só possuir ações, ele queria controlar. Ele começou a sentar em conselhos, reorganizar liderança, impor disciplina corporativa. Essa prática ficou conhecida como Morganization.
Hoje chamariam de investimento ativista. Naquela época era quase feitiçaria. Diziam que o verdadeiro presidente de qualquer ferrovia era onde Morgan sentasse. E quando um presidente desafiou, ele soltou a frase que revela o núcleo do poder financeiro. Nunca esqueça, suas ferrovias pertencem aos meus clientes. Morgan virou o xerife de um velho oeste corporativo sem regulação. Ter Morgan no conselho era dissuasor contra invasores e barões ladrões. E conforme ele negociava acordos maiores, aperfeiçoava a consolidação. Até que duas ferrovias gigantes ameaçaram derrubar a indústria e, por consequência, a economia inteira. Investidores britânicos tinham 1,5 bilhão investidos. Assistiam nervosos. Começaram a retirar dinheiro a 25 milhões por ano. Era perigoso, porque as ferrovias constituíam mais de 2/3 das empresas negociadas publicamente na América. Se colapsassem, o efeito dominó seria catastrófico. Morgan elaborou um plano audacioso para acabar com a guerra territorial. Mas nenhum presidente queria ceder. Então ele fez do jeito dele. Convidou ambos para seu iate, o Corsair, e navegou pelo Hudson discutindo detalhes. E então veio o gesto que define a lenda. Ele se recusou a atracar até que ambos concordassem. Ele manteve os presidentes, na prática, como reféns corporativos até assinarem. O acordo ficou conhecido como Pacto Corsair, e Morgan ganhou 100 mil dólares de comissão e 1 milhão em lucro em títulos ferroviários. Ele havia provado algo que o país inteiro começava a entender com medo. Esse homem conseguia parar guerras corporativas. E quando ele parava, ele cobrava. Em 1890, Junius morreu num acidente. Morgan herdou 15 milhões. Dor e libertação misturadas. Agora ele estava livre da sombra do pai. A riqueza dobrou. A primeira reação foi comprar um iate ainda maior, Corsair 2. Quando perguntaram o custo, ele teria dito: se você tem que perguntar, você não pode pagar. O luxo era grotesco. Lareiras, porcelana, carvalho, aquecimento central. 100 mil por ano só de manutenção. Mas para Morgan, era investimento em isolamento. Ele precisava escapar do bombardeio de telegramas. Só que o mercado não deixa ninguém escapar por muito tempo. Em 1893, veio o pânico do ouro. O dólar estava atrelado ao padrão ouro. Papel era voucher. O governo precisava manter reserva mínima de 100 milhões em ouro para manter confiança. Mas em fevereiro de 1893, as reservas caíram abaixo disso. Investidores europeus trocaram dólares por ouro. O povo começou a se perguntar se o papel valia alguma coisa. E quando confiança racha, a economia sangra. Bancos fecharam, empresas fecharam, milhões desempregados. E as ferrovias, o setor querido de Morgan, desmoronavam. 192 linhas faliram em um ano. 1/3 dos trilhos fechou. Era uma depressão antes de 1929. Morgan sabia a solução. Consolidação, fusões, cortar excesso, refinanciar dívida, emitir ações, fortalecer balanços. Ele assumia controle e fazia cirurgia. E quanto mais crise, mais as empresas vinham pedir ajuda. Só que Morgan tinha uma condição: controle total. Ele não trabalhava como consultor, ele trabalhava como comandante. E quanto mais ele salvava, mais o país se perguntava se ele era salvador ou dono. E foi nesse contexto que o Tesouro dos Estados Unidos entrou em modo de colapso. O ouro estava acabando. Morgan elaborou um plano e mandou ao presidente Grover Cleveland. Depois se retirou para a biblioteca, jogando paciência, esperando o sim. A resposta veio: não. Cleveland decidiu vender títulos ao público, como o governo sempre fez. Morgan sabia que não havia tempo. O governo entraria em default em 3 semanas. Então ele foi para Washington, determinado a ver o presidente. Alguém que ele considerava igual. Se Cleveland era rei da terra, Morgan era imperador das finanças. O presidente inicialmente se recusou a recebê-lo. Morgan respondeu com intensidade: eu vim para Washington para ver o presidente e vou ficar aqui até ver. Enquanto isso, o governo perdia 2 milhões em ouro por dia. No dia seguinte, Morgan foi levado à reunião com o presidente e o gabinete. Eles não queriam ouvir, até que o tesoureiro recebeu uma ligação. As reservas caíram para 9 milhões. Morgan viu a abertura. Disse que conhecia um rascunho de 12 milhões que, se apresentado naquele dia, derrubaria o governo às 3 da tarde. E então, finalmente, o presidente perguntou: você tem algo a sugerir, Sr. Morgan? O que Morgan sugeriu foi uma operação que redefiniu o equilíbrio entre Estado e Wall Street. Ele ofereceu um sindicato de investidores americanos e europeus para injetar ouro nos cofres do governo. Usando uma brecha antiga da Guerra Civil, mostrou como o Tesouro poderia comprar ouro do sindicato privado e vedar o vazamento. E o mais importante, a brecha permitia contornar o Congresso. Uma decisão imediata. Cleveland assinou. Em minutos, os títulos foram vendidos em Nova York e Londres. O desastre foi evitado. A fé na economia foi restaurada. Mas Morgan embolsou uma comissão robusta. E o país inteiro ficou com uma sensação incômoda. O governo foi salvo, mas por um banqueiro que cobrava como se estivesse adquirindo uma empresa em liquidação. E é aqui que você sente o peso da história. Porque quando um sistema precisa de um homem para não quebrar, esse homem não é apenas útil, ele é perigoso. E se você está entendendo o quanto o poder financeiro vira poder real, deixa o like e se inscreve no canal agora, porque o próximo movimento de Morgan vai provar que ele não estava apenas salvando a América, ele estava consolidando a América. E isso era só o começo. Porque em 1901, Andrew Carnegie decidiu vender sua Carnegie Steel. A empresa fazia 40 milhões por ano. Carnegie queria sair. Ele escreveu num papel o preço: 480 milhões de dólares. Mandou para Morgan. Morgan olhou e aceitou na hora, sem barganda, sem teatro. Foi a maior transação comercial da história naquele momento. Carnegie virou o homem mais rico do mundo. E ao comemorar, Carnegie disse que deveria ter pedido mais 100 milhões. Morgan respondeu que pagaria. Com esse aço, Morgan criou a United States Steel, controlando 60 a 70% da produção do país. Criou a primeira empresa bilionária do mundo, avaliada em 1,4 bilhão, cerca de 7% do PIB americano. E como se não bastasse, sua Northern Securities controlou 2 das maiores ferrovias. Morgan passou a possuir 1/3 das linhas ferroviárias, num país onde ferrovias compunham 60% da capitalização do mercado de ações.
As pessoas começaram a sussurrar que ele era dono dos Estados Unidos. Um presidente acreditou nos sussurros. Theodore Roosevelt. Ele era anti-monopólio. Queria aumentar o governo junto com o tamanho da indústria. Usando o ato Sherman Antitrust, Roosevelt foi atrás de Northern Securities e US Steel. Morgan correu para a Casa Branca exigindo ver o presidente. Disse que deveria ter tempo para corrigir problemas, ser avisado antes. Roosevelt respondeu que era exatamente isso que não queria. A Suprema Corte desmembrou a Northern Securities em 1904. Morgan ressentiu a interferência do governo e disse sobre Roosevelt caçar na África, que esperava que o primeiro leão fizesse seu dever. Mesmo assim, Roosevelt sabia uma coisa. Morgan tinha talento para reparar economias, e isso seria testado em 1907. Uma falência arrastou mineração, corretoras, um banco, e em um fim de semana o mercado entrou em pânico. Corrida aos bancos, filas, caixas contando dinheiro devagar para ganhar tempo. Se o público continuasse sacando, as repercussões seriam sentidas por anos. O governo pediu para Morgan intervir, oferecendo 25 milhões de fundos públicos à disposição dele. John D. Rockefeller ofereceu metade da fortuna pessoal se ajudasse a salvar o país. Morgan reuniu os chefes dos maiores bancos e fundações em sua biblioteca privada, apresentou planos de capital para salvar concorrentes menores. E então, como no Corsair, ele trancou a porta e jogou paciência enquanto negociavam. Repórteres do lado de fora. De manhã, um acordo. Capital reunido. Bancos resgatados. Crise evitada. Morgan foi aclamado como herói. Aplaudido em Wall Street. Mas ao mesmo tempo o país entendeu que não podia depender eternamente de um homem para não colapsar. Essa foi a última vez que um banqueiro teria influência tão direta sobre uma nação inteira. Em 1912, Morgan foi chamado à Comissão Pujo, investigando o poder financeiro concentrado em poucos banqueiros. Logo ficou claro que ele era o alvo principal. Perguntaram se crédito se baseava em dinheiro ou propriedade. Ele respondeu, não, caráter. Antes de dinheiro, sim. A plateia aplaudiu, mas os números assustavam. Descobriram que Morgan controlava mais de 22 bilhões de dólares de capital através de 112 corporações e 341 diretorias, algo equivalente a mais de 2/3 do PIB do país. Não acharam ilegalidade, mas pavimentaram caminho para o Federal Reserve e impostos de renda permanentes. O país queria um sistema, não um homem. E mesmo com poder, Morgan não escapava de crises internas. Sofria crises nervosas, ansiedade crescente, episódios de depressão. Ficava dias na cama. Era sensível e odiava caricaturas que o pintavam como monstro ganancioso. Nos últimos anos, viveu em excesso. Vinho do Porto, charutos, café da manhã colossal. Soube do naufrágio de um investimento, o Titanic, que ele possuía através de um fundo de navegação. Por acaso, ele e sua coleção de arte não estavam a bordo. Talvez fosse sinal. Talvez fosse apenas sorte. Em 31 de março de 1913, em Roma, ele morreu pouco depois da meia-noite. Wall Street baixou bandeiras e fechou a bolsa até o meio-dia. O patrimônio dele era cerca de 80 milhões, metade em arte. Carnegie, ao ouvir, disse que ele nem era rico. Mas a verdade é que o legado dele não é a carteira. É o fato de que por décadas, a economia mais promissora do mundo se ajoelhou diante de um único homem quando o pânico chegou. E isso muda a forma como qualquer pessoa enxerga poder. Porque no fim, a lição da vida de Morgan não é sobre dinheiro. É sobre influência. É sobre como governança corporativa pode virar governo real. É sobre como uma crise pode transformar um operador em salvador. E um salvador em ameaça. É sobre o que acontece quando um país precisa de um banqueiro para sobreviver. E sobre o que acontece quando esse banqueiro entende que pode negociar com o país como negocia com CEOs. O mundo moderno ainda carrega essa sombra. Só que com nomes novos, instituições maiores e crises mais frequentes. E se você quer continuar explorando essas histórias, sentar nessa mesa e ver como impérios são consolidados no silêncio de uma sala, deixe o like e se inscreve no canal. Porque a próxima história pode não ser sobre um homem, pode ser sobre uma corporação. Mas o mecanismo de poder é o mesmo.